quarta-feira é que as pessoas dão muito valor ao pecado material. É uma coisa que eu quero frisar aqui, porque se não houver o amor maior e o perdão entre os homens, Deus também não libera a graça, porque Ele vê o nosso coração. E eu gosto de insistir naquele evangelho da mulher adúltera, quando estava todo mundo com pedra na mão para apedrejar, Jesus chegou e perguntou: o que está acontecendo? Ela falou: eles estão querendo, porque eu fui presa em flagrante adultério. E Jesus, enquanto ele estava com a pedrada, tudo as pedras na mão, ele escreveu assim na areia: o maior pecado não é o adultério, o maior pecado é você não perdoar o adultério. Todo mundo saiu com as pedrinhas. Aí o que deu? O que aconteceu? Ninguém te perdoou, ninguém te jogou pedra, ninguém te fez mal. Ninguém, Senhor. Ele falou: nem eu. Vá e não peques mais. O homem humano, ele tem que entender que o pecado humano, para Deus, ele perdoa. Porque esse corpo, ele vai ser destruído. Quer dizer, o cerne, o referencial de Deus é o nosso espírito. O nosso espírito. O pecado contra o Espírito Santo é a falta de perdão. Quer dizer, a mulher adúltera pecou menos do que aqueles que estavam com a pedra na mão, porque eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Ou seja, o corpo dela é templo do Espírito Santo. Então são realidades que o Espírito Santo explica para a gente, e se torna fácil o convívio dos homens. Porque o maior pecado é você não perdoar aquele que errou. Esse é o maior pecado. Então, gente, vamos viver o amor maior. Valeu, viu? Uma salva de palmas para ele. Vem. Não chega nem ser um testemunho, mas são entendimentos que a gente vai tendo, né? E hoje o Dona Rosita estava falando sobre que o mundo está muito difícil, né? Realmente a gente vê coisas que estão acontecendo e que a gente não aceita. Mas é difícil a gente falar que vai transformar, porque o mundo é muito difícil da gente transformar. E o que eu tenho feito na minha vida, quando eu descobri que o mundo não me agradava, que as coisas do mundo não me agradavam, eu comecei a mudar a mim. E acho que é por isso que hoje eu sou uma pessoa diferente. E eu fiquei lembrando, né, de quantas coisas que às vezes eu reclamo, às vezes as coisas que eu pedi para Deus, eu acho que eu queria que Ele enviasse assim um envelope e falasse assim: olha, isso aqui é aquilo que você me pediu, que eu estou te mandando. Então às vezes eu pensava assim: nossa, por que Deus está demorando tanto para atender os meus pedidos, né? E Ele veio me mostrando, né, que eu comecei a lembrar. Que ano que foi que você pediu para a gente fazer um cheque pedindo? Não lembro não. Eu faço até uns 4 ou 5 anos. Não lembro, pai. Quando a Dona Rosita pediu isso, eu já tinha feito um na minha casa. Eu não tinha feito só um cheque pedindo. Eu tinha escrito para ele no papel, nos meus projetos, o que eu almejava na minha vida. E outro dia eu lembro que eu estava falando assim: nossa Deus, mas quanto é que é meu cheque? Está escrito assim, ó, de frente, eu trabalho olhando para ele. Todo mundo que entra, eu falo assim, esse presente eu vou ganhar de Deus ainda. Mas eu lembrei que eu não vou desistir desse presente, porque o outro papel que eu escrevi, eu não tinha percebido que ele já me deu em dobro. Aí eu fui olhar, eu pensei, aí eu até chamei meus filhos para eles: está vendo como que a gente não pode duvidar? Vocês lembram quando eu escrevi? Pois é, e um dos pedidos mais interessantes que eu achei, que nessa época, eu achei que se eu tivesse um salário tal, seria minha glória. E eu esse dia percebi que ele dobrou o que eu pedi. E eu nem tinha percebido. Então eu falei: esse aqui ainda vai chegar para mim também. E são várias coisas que ele vem me dando. Então eu acho que se a gente não consegue mudar o que está em volta, vamos mudar a gente. Porque depois que eu decidi a pessoa que eu gostaria, que agradaria a Deus,
As pessoas em volta de mim mudaram. Eu não precisei bater o pé, eu não precisei gritar, não precisei dizer nada. Eles vão te observando e vão querendo o seu comportamento. Então, assim, a gente tem que mudar. A gente não é ficar pensando que eu quero mudar o fulano, que o fulano tem que ser como eu quero ser. Então, a gente é o ideal que a gente acha que agrada a Deus. E em volta tudo vai se transformando. E eu daqui uns dias vou ter outro testemunho muito grande para dar para vocês. Amém? Pela honra e glória do Senhor. Você vai dar um testemunho primeiro. Aí depois você faz a pregação, tá bom? Tá bom. Boa noite. Quem esteve aqui na quarta-feira, né, escutou algo disso que a Rosita pediu. Nós estávamos no rancho e havia um senhor e seu funcionário fazendo um novo tablado. E eu cheguei na parte da tarde, em que ele estava colocando as últimas telhas em cima. E eu tive a oportunidade de olhar, estava curioso, não sei fazer, aprendendo ali tudo. E uma coisa que me chamou a atenção são as poitas que segurariam o tablado. Como tem volume de água grande, tem correnteza, esses eram tambores, 2 tambores bem grandes. E o que me chamou a atenção eram os ferros em volta dele para formar realmente a âncora. E ele havia me explicado, inclusive, que se ele tombasse, aqueles ferros iriam cravar na areia, encostar em pedra lá no fundo e dar o suporte para que o tablado não fosse mover. E tinha 2, um próximo ao outro, né? Tá. Aí terminou a última telha e tinha uma escada do lado e ele pediu ao funcionário e perguntou. Isso eu ouvi porque estava tudo próximo. A coisa se aconteceu como daqui na pedra. E aí ele foi descer, ainda perguntou para o funcionário: está tudo, né? Está seguro? O funcionário falou: tá tudo seguro. No que ele começou a descer, eu só vi escada caindo, a tábua que ele andava em cima do tablado, do telhado do tablado, aquilo tudo despencando, o homem caindo. Como eu estava muito pertinho, fiquei assim, olhando para aquela situação, sem conseguir fazer nada, tudo muito rápido. E eu vi ele saindo, andando, e assim, com expressão de dores, e parecia, já viu a luta de boxe em que a pessoa é nocauteada e levanta sem saber onde está e tal, né? Ele estava desse jeito. Aí eu desci, que eu tinha que andar um pouco na água, que o tablado não tinha sido lançado no ponto certo. E eu olhei aquele monte de ferro, o local que ele caiu, e eu fui atrás dele porque ele não parava. Eu falei: eu acho que esse cara espetou, né, naquelas... É lança, né? E eu tinha escutado algo que você escuta testemunho, mas quando você não vê uma situação física similar, você não tem noção. Salvador, um construtor que é amigo nosso, frequentou aqui um tempo, né, a esposa e as filhas, ele caiu também numa situação dessa. Havia muitos ferros de ponta e ele caiu num lugar que era o único que poderia salvar a vida dele. E eu corri atrás do homem, porque ele não parava, levantei a camisa dele, porque eu olhei, eu falei: a perna deve ter perfurado, alguma coisa aconteceu. Aí eu levantei a camisa dele, vi arranhado só, como se alguém esfolasse numa parede. Aí eu
voltei, que aí eu vi que não havia uma